Após 2 EPs, a banda The Alts lança o primeiro CD, Persipere, e conta no jogo aberto quais os desafios e dificuldades do mercado do rock psicodélico. Ontem vi o meu caminho mudar e não me esperar entender. Onda veio depressa pra cá, mas eu não consegui ver a imagem do futuro e eu não me sinto mais seguro. Quero voar, quero voar. Hoje encontrei um lugar onde eu possa viver. Só não sei se isso vai dar certo, tenho que me mudar. Me pergunto o que fazer, dentro de mim não posso mais estar. Quero voar, quero voar, quero voar, quero voar. Gente, a música Quero Voar, que faz parte do primeiro álbum de vocês. Como é que foi o trabalho para esse primeiro álbum? Que vocês antes lançaram 2 EPs e agora vocês lançaram o primeiro álbum de vocês com 9 músicas. Como é que foi esse trabalho para compor esse álbum? E aí, cara, tudo bom? Esse trabalho, o Persipere, foi um disco que a gente demorou mais tempo, assim, para fazer, até por causa da mudança para o português. Antes desse disco, a gente só tinha feito trabalhos em inglês. Então foi um trabalho que a gente fez com mais calma, até mesmo para conseguir entender como que a gente ia soar na língua, conseguir adaptar a forma que a gente já fazia música e tudo mais, entendeu? Foi longo. Resumindo. O nome do álbum é Persipere, que é percepção, vem do latim. Por que vocês escolheram esse nome pro álbum? Então, Meio que um meio termo, né, entre os... porque a gente fazia música em inglês, né, e aí passou pro português, né, porque não escolher a origem de várias línguas, né, e também deve ter feito parte do inglês, né. A gente curtiu esse nome Persipere, a gente, não lembro, a gente ouviu em algum lugar, e aí a gente começou a fazer brainstorms para tentar entender o que vai ser o álbum, o que é o nome do álbum, o que ele significa. E a gente percebeu que percepção tá muito dentro desse álbum. Cada música trabalha um tipo de percepção, assim. Falando sobre a percepção da natureza, né, principalmente. Percepção linguística, percepção de sentimento, percepção do ser, sonoro. Então, caiu como uma luva a percepção. Foi um ponto que, assim, a banda inteira encontrou que amarrava o disco inteiro. Todas as músicas, as letras, as melodias. Então, Persipere segurou mesmo e... A gente animou gostou com o nome, e ficou. Acabou virando isso. Foi a última coisa que a gente decidiu, assim, do álbum. Quanto tempo mais ou menos vocês levaram pra finalizar esse álbum? Caraca, foi quase um ano gravando. Mas não um ano direto, mas é porque a gente viaja, faz os shows também, então nos tempos que sobrava a gente gravava. Não foi uma coisa que a gente entrou no estúdio E falando ficou um ano "Vamos gravando. ficar tanto tempo gravando", não. Foi aos poucos, a gente começou, acho que se não me engano, com umas 3 músicas. A ideia inicial dele era até ser um EP, então a gente estava trabalhando bem lento. Só que no meio do processo, o pessoal da DEC descobriu que a gente estava gravando algo em português e tal, começou a querer ouvir. E daí, conversa vai, conversa vem, e a gente acabou decidindo transformar em um álbum, entendeu? Então acabou até postergando mais esse tempo. Exatamente. Pra planejar melhor. Isso é um exatamente. álbum, né? O primeiro álbum, então trabalhar mais direitinho nisso. Então aí foi basicamente isso. A DEC, no caso, é uma produtora que também trabalha com vocês, que vocês têm um selo próprio. As próprias músicas de vocês foram gravadas num estúdio que vocês têm, onde vocês ensaiam, compõem. Esse ambiente que tem, vocês trabalham com rock,
com rock, é uma banda independente. Como é que funciona esse mercado? Como é que é a aceitação? Em algum momento, alguma produtora, um produtor chegou para vocês e propôs alguma mudança? Chegou com alguma ideia para mudar o estilo de música, talvez para tornar ele um pouco mais comercial? Vocês já tiveram esse tipo de proposta? Então, como foi? Na verdade, o selo Nova Demo a gente acabou criando para conseguir se lançar até então, né? A gente tinha lançado o Marmalade Land pelo selo, o Spiral Dreams, que foi o primeiro da sequência, a gente acabou lançando sem selo nenhum, então foi por isso até que a gente reparou que valeria a pena ter o selo. Mas como no Persipere a gente já estava produzindo sozinho, com o nosso selo e tal, e daí no meio do caminho entrou a DEC, a gente decidiu fazer uma parceria entre os dois, entendeu? Já que a produção estava sendo feita pelo Nova Dema, eles toparam fazer a distribuição, então acabou virando um trabalho em conjunto. Agora, a DEC é uma gravadora, mas ela é uma gravadora independente, é uma das maiores, se eu não me engano, a maior independente aqui do Brasil. E eles são bem abertos, entendeu? Eles entendem como é que funciona o mercado independente, eles conversam muito com a gente para pensar o que realmente vale a pena ou não. E, então, assim, o The Outs é uma banda que a gente sempre ficou muito liberto para criar. Mas a gente tem noção de que você vai aumentando o teu espaço, você vai adequando cada vez mais teu som, você vai amadurecendo ele. Então, assim, na verdade é uma questão de você saber medir até onde você quer chegar ou não. A gente sabe bem, mais ou menos, a ideia do que é o som, então com eles a gente se sente bem à vontade para trabalhar. Na questão, o estilo da banda seria um rock psicodélico. Se a gente fosse definir um gênero para o que vocês tocam, vocês acham que dentro desse meio vocês são bem aceitos? Vocês encontram muita dificuldade para também crescer na questão de divulgação, na questão das outras bandas com o mesmo estilo? Vocês acham que tem uma aceitação ou o mercado ainda é bem fechado? Acho que dentro do meio, acho que a gente até que está meio que destacado no Brasil, né? Então a gente, entre as principais, a gente acabou estando inserido nesse contexto, mas é uma coisa que a gente fez muito por conta própria. A gente se inseriu nesse contexto neopsicodélico e tudo mais. A gente começou a se gravar sozinho, na verdade, porque a gente descobriu o Tame Impala e a gente já ouviu algumas outras coisas que também eram gravadas por conta e quando a gente viu que tinha coisa muito boa sendo produzida assim, a gente falou, por que não se produzir? Então isso viabilizou vários discos, entendeu? A gente conseguiu fazer o trabalho acontecer por aí. Mas no contexto psicodélico, você tem várias bandas espalhadas pelo Brasil, algumas já conseguem estar num circuito de festivais e tudo mais. A gente consegue muito pingado, volta e meia consegue uma, volta e meia consegue outra, mas a gente não é uma banda inserida totalmente nesse, pensando em cenário, entendeu? Sei lá por quê, mas é uma coisa que acontece. Chega a fazer parte do circuito em si. Mas a gente está dentro do nicho. Embora então, as pessoas do meio psicodélico conheçam a The Outs, né? Geralmente. A maioria, assim, é ciente, pelo menos, que existe. Que a gente existe, pelo menos. Mas é uma coisa até complicada, porque poderia ser uma coisa que todos agregassem e fizessem um negócio inchar. E não dá para entender ainda por que isso acontece. É uma coisa que é meio sintomática dentro do rock brasileiro ainda. Por mais que tenha muita coisa já melhorando, ainda é uma coisa sintomática que a gente está tendo que aprender a lidar. Todas as bandas estão... talvez seja porque o Rio também é meio deslocado de onde tem mais bandas psicodélicas. Acho que o cenário, em geral, ele assim, esteve morto não, mas esteve muito fraco e ele dá indício de que está melhorando. Mas isso não quer dizer que ele está bom. Assim, eu acho que tem pontos a melhorar, acho que ele está crescendo. E isso daí, até poucos anos atrás, você não via quase nenhuma banda boa aparecendo. E hoje em dia você já vê várias bandas já aparecendo, alguns festivais surgindo, chamando essas bandas. Então é um cenário que ainda não é muito forte, mas tem potencial. Não só o rock, eu acho que o campo da cultura em geral tá difícil. A gente fala assim muito pelo Rio, né? O Rio, ele realmente tem um problema com isso. Claro que não dá pra dizer que há novos festivais, porque tem festival que acontece desde, sei lá, 90, 80. Você pega o Abril Pro Rock, pega o Goiânia Noise. São festivais que estão aí já há muito tempo acontecendo com uma galera que sabe esse meio, já conhece esse meio há muito tempo e tá fazendo ele acontecer.
aqui no Rio ainda não tem uma estrutura tão montada sobre isso e tal. Então, assim, basicamente, o contexto do rock, ele ainda tá tendo que aprender a se estruturar e virar uma coisa mais inchada, entendeu? Vocês até chegaram a participar agora do Lollapalooza, que é um grande festival mundial que chegou aqui no Brasil recentemente. Qual foi o impacto que vocês sentiram ao subir no palco do Lollapalooza? Para vocês, como foi essa experiência? E aí, quem manda? Pô, Quem foi- manda? Ué, tem o documentário. Tem um documentário no YouTube. Foi né? Vamos exatamente pra lançar. resumir, na verdade. Porque todo lugar que a gente vai fazem essa pergunta pra gente, tipo, e aí, como é que foi o Lollapalooza? Mas foi tanta coisa ao mesmo muita tempo informação. que a gente falou, não, é melhor, a gente já sabia que isso ia acontecer, a gente falou, então vamos viabilizar um doc, a gente mesmo produziu, assim, pra mostrar como é que foi. Na verdade, a banda já existe há um tempo, comigo e com o Thiago, desde mais ou menos 2008. A gente toca junto há muito tempo, porque a gente é primo. Então a gente formou a banda já lá atrás e tal. Então essa formação de hoje é a partir de 2012. Cara, foi um mix de várias coisas, mas principalmente pela experiência, né? De você ver como essas coisas funcionam lá internamente, conseguir fazer a banda tá adequada para um festival desse tamanho. É uma mega estrutura que a gente não é acostumado, né, a ter nem um pouco. esse tipo de coisa aí. Profissionalismo, tudo lá dentro é muito grande, tudo muito certinho, então foi legal tanto por estar lá, como conhecer essa situação, como pra experiência da banda mesmo, sabe, de trabalhar num negócio assim, e deu certo, sabe, poderia ter acontecido muita coisa errada. Geralmente acontece muita coisa, assim, dá atraso, sei lá, e com a gente foi tudo tranquilo, a gente conseguiu trabalhar direitinho. Embora por dentro estivesse explodindo. De uma ansiedade bizarra. Vamos tocar mais uma música pra gente, por favor? Vamos. There are times when things go wrong, wrong enough to make us fall. You realize how strange is the world, while cities burn, others struggle. That brings me down. That brings me down. It may bring you down. It may bring you down. That brings me Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa, foi um prazer. Agora, o pessoal que quiser acompanhar o trabalho de vocês, conhecer o trabalho de vocês, como ele pode chegar até a banda? Então, a gente tem o site da gente, thealtsband.com, www.thealtsband.com. Tem a fanpage no Facebook, que também é The Alts Band, só procurar lá The Alts. Instagram, a gente usa basicamente todas elas, sempre estamos presentes lá, jogando novidade, inclusive o documentário do Lollapalooza saiu primeiro por lá. A gente sempre está jogando alguma coisa nova por lá. Então acompanhem, quem tiver a fim de saber dos shows e tudo mais, a gente também tem uma newsletter no site, é só se cadastrar lá. Basicamente isso, fácil falar com a gente. Tá certo, gente, muito obrigado. Valeu, obrigado vocês. O Jogo Aberto fica por aqui. Até a próxima.